contexto ali da corrupção do gênero humano e da destruição de toda a humanidade por Deus. Vamos estar tratando desse texto hoje. É bem interessante a gente pensar também em crise, né? Fazemos aqui uma retrospectiva da crise, né? A partir do capítulo 3 de Gênesis, né? Nós vemos ali a primeira crise, a queda do homem. E Deus vem em socorro da queda do homem. Deus vem em socorro e promete o Redentor. Depois, a segunda crise vem com o assassinato de Abel. Caim mata Abel. E Deus ajuiza Caim. Deus não mata Caim, dá graça para ele, né? O ajuiza, né? E ele é errante pelo mundo. A segunda crise depois de Caim é a crise de Lameque, né? Que é da descendência de Caim. Ele mata dois rapazes por modo fútil, não é? E se gaba disso. Então a gente vê aí a intensidade da crise, né? Da corrupção humana, não é? Aumentando assim assustadoramente. E a gente fecha aqui com a crise, né? da humanidade na época de Noé. Então aqui isso se espalha de uma forma assim, né? Para o contexto do texto universal, ao ponto de Deus dizer o seguinte, no versículo 11 do capítulo 6: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então essa é a análise que Deus faz ao olhar para a humanidade nesse contexto de Noé. Toda a humanidade está corrompida, não é? E todos estão cheios de violência. Então nós vamos tratar o nosso texto, o nosso tema de hoje é tratar justamente da posição de Noé, né, na crise, né, da humanidade em seu contexto. Como é que Noé se portou? Não é? Qual foi o seu papel? Não é? Qual foi o seu testemunho para essa geração? Não é? Isso é muito interessante. Né? Então nós vamos ver primeiro os versos de 5 a 9 do capítulo 6. Diz assim o texto: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Verso 9, até o verso 10. São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O outro texto que nós vamos ler, volta um pouquinho antes, está no capítulo 5, nos versos 28 a 32. Diz assim o texto: Lameque viveu 180 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Ao verso aqui, 32. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cão e Jafé. O outro texto que nós vamos ler, também em nosso contexto hoje da nossa pregação, está em Lucas, capítulo 17, versos 26 e 27. Lucas, capítulo 17, versos 26 e 27. Isso aqui é Jesus falando sobre a vinda do reino de Deus, sobre a terra. Diz assim, o verso 26 do capítulo 17. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. Então nós fizemos aqui uma correlação do nosso texto de hoje com o Novo Testamento. Já Jesus aqui usando aqui o exemplo de Noé,
para falar àquela geração de Cristo, a respeito, não é, da condição da humanidade e também a respeito da forma de não levar em conta o que está acontecendo aos olhos de Deus, o desprezo pelas profecias e pelo que Deus está dizendo. Vamos lá, irmãos. O nome Noé significa justamente o que nós lemos aqui nos versos, no capítulo 6, no capítulo 5, verso 28 a 32. Noé, o nome dele significa: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Esse é o significado do nome de Noé. O contexto da história, da descendência de Noé, é revelada no significado do seu próprio nome. O nome de Noé revela a graça e o juízo de Deus sobre a humanidade. A graça vem pelo consolo da salvação. A gente sabe que Noé demorou 120 anos para construir a arca. E nesses 120 anos, Noé testemunhou, ele pregou, ele anunciou, foi um pregoeiro de Deus a respeito da salvação, de Deus e do juízo que viria. Porque o seu nome também fala de juízo. O juízo vem pela maldição, que Deus amaldiçoou essa terra. Então, esse é o significado do nome de Noé, e ele está justamente enquadrado dentro do contexto do seu nome, desenvolvendo o seu testemunho. Então, Noé é levantado por Deus, mediante a sua graça, para proclamar a salvação e o juízo de Deus sobre a maldade do homem. Porque todo o desígnio do coração do homem estava corrompido pelo pecado. Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. E aqui, dessa forma aqui, é uma multiplicação total e plena e transbordante. Não é 2, 3, 4, aqui não é uma progressão aritmética, ela é muito mais geométrica aqui. É uma coisa que contaminou, que tomou toda a humanidade. Olha no verso 8. O verso 8, aqui algo altamente interessante. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, irmãos, olha só, é um contexto caótico. Ninguém dá conta, do que está acontecendo. É como se para a humanidade tudo que estava acontecendo era normal. A corrupção, o pecado, o mover ali que a humanidade vivia ali, para eles era normal, mas aos olhos de Deus aquilo era profundamente anormal, e aquilo ali impactava, aquilo ali Deus se indignava com aquilo, porque Deus havia criado o homem perfeito e puro. No entanto, há um contraste entre os versos 5 e 8, há um contraste entre o contexto da época e o testemunho de Noé. Ora, Deus disse que a maldade do homem havia se multiplicado e Deus estava reprovando isso. E Deus também disse que Noé era um homem o quê? Olha só o que diz aqui no verso 8. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Aí o verso 9. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então nós temos aqui um contraste violento do testemunho de um homem no meio de uma geração completamente assolada pelo pecado. O verso 5 revela o contexto da humanidade e da corrupção do pecado. Irmãos, isso aqui é muito interessante para nós analisarmos isso aqui e trazermos para o nosso contexto. Porque o pecado, irmãos, ele cega, ele cega todos os conceitos morais e éticos de uma sociedade. Ele cega isso. Então, a humanidade vive sob a cegueira, achando que do modo que ela vive é o modo correto, com toda imoralidade, com toda degradação ética, moral, espiritual, Isso, ela vai se adaptando nesse contexto aí e vai conseguindo viver nesse contexto aí. É o que nós estamos vendo hoje, em nosso dia a dia. As filosofias tentam justificar, tentam trazer basilares para esse contexto humano,
para que o homem continue crendo e acreditando e caminhando nesse contexto de cegueira espiritual, de cegueira moral e ética, de cegueira de Deus, e achando que está tudo normal. É tanto que Jesus Cristo lá no livro de Lucas vai dizer que comiam e bebiam e davam-se em casamento. Quer dizer, ninguém estava nem aí com nada, estava todo mundo assim desinteressado pelo que estava acontecendo e pelas palavras, né, de juízo e de salvação que a igreja tem pregado na face da terra. No contexto era Cristo que estava fazendo isso. No contexto de Noé, Noé estava fazendo isso. Em nosso contexto hoje é a igreja que está fazendo isso. Agora, imaginem se essa visão, se esse costume, se essa conduta entra dentro da igreja, o que é que vai restar? Não vai restar nada. Esse é o contexto. O verso 8 revela que é nesse contexto de total depravação, Deus graciosamente chama para si homens para que cumpram o seu plano redentor. Nós falamos da crise, da queda do homem, do assassinato de Caim e Abel, da crise de Lameque e agora da crise da humanidade. Dentro dessa crise, o que é que Deus faz? Deus sempre tem uma palavra de redenção, de consolo, de conforto e de salvação. Lá para a mulher diz: da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então há esperança, há redenção. Quando Adão e Eva têm um filho, não é? Nasce primeiro Caim, depois vem Abel. Abel era um homem consagrado ao Senhor. Ali já começava a nascer, a pontuar. E aí Caim mata Abel. E parece que a coisa estanca, mas não é assim. Caim, Adão e Eva têm outros filhos, Sete, e da semente de Sete, aí sim, aí nós temos vários homens ali, né, que andaram com Deus, inclusive Enoque e Noé. Esses homens andaram com Deus, e Sete foi um homem que, a semente de Sete, ela trouxe a esperança, mais uma vez, Deus trazendo a esperança, né, da redenção, da salvação para a humanidade. Além do juízo, a palavra de consolo, salvação e redenção. Aqui com Noé é a mesma coisa. O juízo não é o juízo em si, fechado em si. Há dentro do juízo, há uma palavra, há uma direção para uma redenção, para um consolo, para a salvação, irmãos. Noé é levantado, é escolhido por Deus, mediante a sua graça, para trazer à sua geração a salvação de Deus, a redenção, e apontar que o juízo vem, o juízo virá, e não tardará. Vamos observar, irmãos, aqui no contraste com a humanidade, algumas características, que Noé recebeu de Deus. E vamos tentar aplicar essas características, ao nosso papel como crente e ao papel da igreja no meio que nós estamos vivendo, especificamente aqui no Jardim Canadá. Primeiramente, o meu testemunho, a minha pessoa. Noé era um homem justo, a palavra diz isso aqui no verso 9, Noé era homem justo. Não é? O que isso significa? Significa viver segundo os padrões justos de Deus. Esse é o ponto aqui. Isso só é possível se Deus justificar este homem por meio da sua graça em Cristo. Mas como, pastor? Cristo não veio ainda. Cristo ainda não tinha aparecido na história humana. Abre aí em 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. E vamos ver isso aqui, bem interessante, para fundamentar essa nossa tese aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Diz o texto. Primeira Pedro 1:20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. O que é que Pedro está dizendo aqui? Olha, Cristo manifestou-se à igreja nesses dias, nos dias de Pedro aqui, no primeiro século. Porém, ele foi conhecido antes da fundação do mundo.
O que é que Pedro está dizendo? A palavra conhecido aqui é a mesma que predestinado. Então, o que é que Pedro está dizendo? Que Jesus foi predestinado para trazer a salvação antes da fundação do mundo. Então, o Espírito que estava sobre Noé era o Espírito de Cristo, trazendo a salvação, trazendo a redenção, trazendo a reconciliação do homem com Deus. Estava lá, irmãos, agindo em Noé. Cristo não é simplesmente um personagem que viveu unicamente no primeiro século. Não, ele está em toda a criação, ele é manifestado em toda a criação. Tanto no Velho como no Novo Testamento. A sua ação, ela é intensa. Noé era um homem justo, porque foi justificado por Deus. Abra aí Hebreus 11. Vamos passear um pouquinho aqui no Novo Testamento. Hebreus 11, nós vamos ficar indo e voltando para o Novo Testamento, porque Hebreus 11, 7. Olha só aqui. Eu vou lhe mostrar que Noé foi justificado pela fé, assim como Abraão. Quer dizer, Noé foi justificado pela fé antes mesmo de Abraão. Então, o princípio da justificação pela fé, não é muito antes de Abraão. É muito antes de Abraão. Olha o que o autor de Hebreus fala aqui de Noé no capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. O que é que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui? Primeiro, que Noé é justificado pela fé. Ele herdou isso. Deus justificou por fé. Por isso ele era um homem justo e íntegro diante de Deus. Não é porque ele era bonitinho, era bonzinho, não. Porque ele pertencia a essa geração. Mas porque Deus o chamou para si. Segundo aqui. Assim, no final do verso 7. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. O que é que esse texto está dizendo aqui? Que o testemunho de Noé para a sua geração condenava aquela geração. É isso que está dizendo aqui. Em que Noé testemunhou durante todo o tempo em que ele construía, desde o seu chamado, desde a sua justificação diante de Deus, ele testemunhou para aquela geração que aquela geração estava em condenação pelo pecado diante de Deus e que precisava se voltar para Deus. O seu testemunho condenava aquela geração. Irmãos, como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida? É a mesma coisa, não tem diferença. Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito de Cristo em nós. E o nosso testemunho deve trazer o mesmo peso, deve trazer a salvação, deve apontar a salvação para essa geração caída, perdida, que não dá conta, que não desperta. É como se o fim não fosse acontecer, é como se nada fosse acontecer de tão catastrófico como aquela geração não pensava. E também pelo nosso testemunho nós condenamos essa geração, o seu pecado. Isso é uma coisa natural do crente, deveria ser pelo menos, natural do crente. Ele era um homem justo, por fé, pela fé assim como eu e como você, em Cristo Jesus. Ele era íntegro, significa que ele estava inteiro diante de Deus. A sua mente e o seu coração estavam em harmonia, mente, coração e ação. Ele não era um homem dividido, não era um homem com duas caras ou com duas posições, uma dentro da adoração de Deus e outra lá fora de qualquer jeito. Não, ele era um só. Ele estava integralmente diante de Deus inteiro, completamente inteiro. Quando Cristo nos chama, quando Cristo nos vocaciona, irmãos, Ele espera isso de nós, que nós estejamos inteiros no nosso serviço de adoração, no nosso testemunho a Ele, não divididos, um pé aqui, outro pé ali, ou colocando prioridades acima do Senhor e do papel da igreja na história da humanidade. Era um homem íntegro.
Era um homem que andava com Deus. Continua lá. Diz o verso, volta lá para Gênesis, capítulo 5, capítulo 6. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Olha só. Então, entre os seus contemporâneos, ele estava no meio desse povo. Ele não estava isolado numa torre para não se contaminar com o pecado do povo. Ele não estava numa bolha para não deixar que o vírus do pecado entrasse no coração dele. Não, ele estava entre os seus contemporâneos. Ele estava vivendo, vivenciando, vendo o que estava acontecendo e se doendo com isso, se contorcendo com isso, e pregando a graça do Senhor Jesus Cristo, a sua redenção e o seu juízo, caso não se convertessem. E vai mais além, Noé andava com Deus. Porque, irmãos, para estar no meio de uma geração como essa, para testemunhar com integridade e com justiça, nós precisamos andar com Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Andava com Deus significa viver em uma comunhão intensa e viva com Deus. Há um relacionamento de intimidade com Deus, de oração, de contemplação, de adoração e sacrifício, como houve com Abel e como houve com Enoque. Esses homens andaram com Deus em sacrifício vivo. Abra lá em 2 Pedro 2,5. Estamos lá no Velho Testamento e estamos aqui no Novo Testamento, aplicando ao nosso contexto essas características tão graciosas de Deus em Noé e também de Deus em sua igreja. 2 Pedro 2,5. Olha o que diz o texto. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé, pregador da justiça, ele preservou, por quê? Porque Noé andava com Deus. Irmãos, nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos apregoar a sua palavra, nós precisamos crer que Deus nos salva da condenação vindoura, do juízo final. Nós precisamos anunciar isso também. O fim se aproxima, de Deus virá julgar todos, e aqueles que não são dele irão condenadamente para o inferno, sem apelo mais. Noé andava com Deus. Havia um relacionamento íntimo, de intimidade com Deus. Olha o Salmo 84, versos 1 e 2. A intimidade do salmista ali. Quão amáveis são os teus tabernáculos, quão amável é a tua presença. Olha o desejo do salmista aqui. Irmãos, sabe, essa relação é fundamental para mim, para você e para a igreja. A gente não pode perder isso de vista. A gente não pode se dar o luxo, de olhar para a esquerda ou para a direita. O nosso foco é a cruz, é Cristo. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Quem diz isso, irmãos? Alguém que não anda com Deus vai dizer isso aqui? Não vai dizer isso aqui. Porque isso aqui é produzido no mais profunda intimidade, tanto do adorador quanto de Deus. É como se Deus compartilhasse com ele a sua intimidade a tal ponto dele dizer como o Senhor é amável. Ele discerne, ele conhece o coração de Deus, a sua justiça, a sua santidade, a sua bondade e misericórdia. Ele diz, mas a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, que se eu não chegar lá, se eu não estar na tua presença, eu vou morrer, eu vou desfalecer, eu vou me acabar, porque isso para mim é mais importante do que todas as coisas. A tua presença, eu quero andar com o Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero ter íntima relação com o Senhor. E o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Desejo, eu quero. Coração, carne, mente. Esse desejo alucinado,
pela presença de Deus, em um andar com Deus, irmãos. Deus nos chamou a isso. Deus tem levantado a sua igreja, irmãos, assim como levantou Noé naquela geração. Deus tem levantado a minha e a sua vida, assim como levantou Noé naquela geração, para fazermos a mesma coisa e termos a mesma bênção de Deus sobre nós. Noé não tinha ainda o derramamento do Espírito Santo que nós temos hoje, o poder para testemunhar a esse nível aqui. Isso me encanta, irmãos, isso me alegra profundamente, porque não sou eu que estou indo atrás disso, é Deus que está vindo atrás de mim e revelando aos meus olhos e ao meu coração, para que o meu chamado e a minha vocação se encaixe nos princípios e no padrão de Deus. O verso 18, irmãos, desse capítulo 6, ele trata aqui de algo maravilhoso aqui de Deus com Noé. Olha o verso 18 aqui, que diz o capítulo 6. Mas com você, com Noé no caso, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Deus estabelece uma aliança com Noé, mas que não só alcança Noé, mas toda a sua família e os agregados. Deus faz uma aliança, Deus renova em Noé a aliança, porque havia feito a aliança, havia apontado a aliança em Adão e Eva, havia renovado a aliança em Abel, ou em Sete, na sua descendência. E agora vemos aqui Deus falando, trazendo à memória de Noé a mesma promessa lá de Gênesis 3,15, que foi a mesma promessa feita a Abraão lá na frente, no capítulo 12 de Gênesis. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Por isso que Noé tem essa intimidade, anda com Deus, porque há uma aliança entre ele e Deus. Deus o chamou para a aliança. Não foi Noé que quis fazer aliança com Deus, irmãos. E Deus em Cristo nos chama a sua aliança pela morte de Cristo. Nos introduz em sua aliança, passando sobre nós o sangue do Senhor Jesus Cristo, nos purificando de todo o pecado, quebrando em nós o poder do pecado e a condenação eterna, e nos lançando para sermos suas testemunhas, e os nossos filhos, nossos agregados são abençoados por meio dessa aliança. Seus filhos, sua esposa, mesmo sendo descrente ainda, são abençoados por essa aliança, por sua causa, pelo pacto que Deus fez com você. Deus salvou aqui não só Noé, mas toda a sua família e as esposas das suas filhas. Você e seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, olha só, elas são alcançadas por essa graça, por essa bênção aí. Deus havia justificado Noé por causa do pacto da redenção. Noé, Deus justificou, Deus se reconcilia, Deus chama Noé, né, a se reconciliar com ele. Deus o havia justificado, e por causa disso, ele traz, ele renova em Noé o pacto da redenção. Gênesis 3,15, Jó 19:25. Isso aqui é até impactante, né? A gente vê isso aqui em Jó, parece que Jó está alheio dessa realidade, mas, irmãos, não está. Olha só o que é que Jó diz aqui em Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Isso é Jó falando com seus amigos, entre aspas. Mas Jó testemunha aqui a redenção, o pacto redentivo de Deus. Eu sei, isso aqui é fé, irmãos. Ele está crendo numa coisa que ainda nem aconteceu, vai acontecer lá na frente.
Porque eu sei que o meu Redentor vive. Aonde Jó soube isso aqui? Lá em Gênesis 3,15, irmãos. Não tem outra fonte. Não tem outra fonte. E por fim se levantará sobre a terra, quer dizer, reinará, esmagará a cabeça da serpente, será o vitorioso, o governador supremo do universo e de todo o seu povo, que será salvo mediante a fé nesse Redentor que vive. Romanos 3,24, aqui é Paulo falando. Paulo diz assim, aqui para a igreja, aqui para os crentes, aqui para os judeus e gentios: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Mesma coisa, justificação pela fé. Noé, Jó, e aqui, tanto gentil como judeu. Irmãos, Noé foi chamado para servir a Deus como um servo do Senhor, como seu servo, como um mediador entre Deus e a humanidade. Noé, um servo chamado para servir a Deus. No contexto do testemunho de Noé, ele foi chamado para servir a Deus, as famílias da terra e a toda a criação, de um modo ímpar, diferente, de um modo vital e crucial para todos. Para todos. Porque Noé podia servir a Deus e sua família e a criação, irmãos? Primeiro, Noé podia servir a Deus, sua família e a criação, porque Deus foi gracioso para com ele. Noé recebeu graça. Irmãos, aplique isso à sua vida. Aplique isso ao seu contexto. Aplique isso ao contexto da igreja. Nós podemos servir a Deus, a nossa família e a toda a criação, a quem nos cerca, porque Deus foi gracioso para conosco. Recebemos graça. Noé achou graça diante de Deus e nós achamos graça diante de Deus. Abra lá em Efésios 2,8. É o mesmo Deus agindo lá e agindo aqui no Novo Testamento e agindo aqui em nosso contexto. A mesma graça, o mesmo mover, o mesmo poder derramado sobre mim e sobre a igreja para que nós testemunhemos a sua graça. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Assim como foi com Noé, é dom de Deus. Assim é comigo e com você e com a igreja, é dom de Deus, irmãos. Mas há um propósito nisso tudo: servirmos, proclamarmos, testemunharmos a graça do Senhor Jesus Cristo e a sua justiça. E a sua justiça. Noé foi agraciado por Deus. Esta graça não foi dada porque ele merecia, ou não foi dada a nós porque nós merecemos, mas Deus concedeu a ele sem qualquer merecimento. Ele estava entre os seus contemporâneos. Noé era um pecador como eu e como você, irmãos, porque a sua natureza era pecadora, descendência de Adão. Mas aprove a Deus chamá-lo graciosamente. Oh Deus, que bênção, que graça maravilhosa. Noé só podia servir a Deus por causa da graça que Deus derramou sobre ele. Não tem outra justificativa, irmãos. Não tem outro modo de servir a Deus a não ser dessa forma, por esse caminho, por esse meio. É Deus chamando, restaurando, redimindo, perdoando, né? E lançando para que se cumpra o seu propósito. E qual era o propósito?
Deus apontava para Cristo. É Cristo, é o Redentor que virá, é Cristo, e você vai levar essa mensagem, apontando para Cristo, o Salvador final de todas as coisas. Abra aí em Atos 1:8, aqui tem a ver com a igreja, comigo e com você, a mesma coisa, o mesmo mover, a mesma graça e o mesmo poder derramado sobre a igreja. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui era o papel de Noé também, e é o nosso papel. Poder para testemunhar. Entenda que o foco do poder não é poder para fazer milagres, não é poder para ser rico, para ser próspero, não é poder para falar em línguas que ninguém sabe nem o significado, nem alfabeto tem, não é poder para ser carismático e bonito, não é isso não, irmãos. É poder para testemunhar a essa geração perdida. Virá o dilúvio, não na forma mais do dilúvio, que Deus prometeu que não mais destruiria a terra com água, prometeu a Noé, e fez um pacto com ele e mostrou isso no arco-íris. Mas virá o juízo de Deus, virá sim, não mais como água, mas de outra forma. E nós temos que, irmãos, testemunhar e pregar essa palavra, crendo nessa graça maravilhosa. 2. Noé poderia servir a Deus, sua família e toda a criação, porque Deus fez um pacto com ele. Ele foi chamado ao pacto. Isso é revelado no tipo de relacionamento dele com Deus. Relacionamento de integridade, de compromisso, um relacionamento de comunhão profunda com Deus. Noé era considerado um homem que vivia de acordo à vontade de Deus. Mas como isso? Porque Deus o chamou e o agraciou, irmãos. Como é que eu posso aplicar isso à minha vida e à vida da igreja? 1 Pedro capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro escrevendo aqui às igrejas, aos forasteiros dispersos na região do Ponto, Galácia e Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Ele diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Aqui está a igreja, irmãos, aqui estão os santos, nós, para servirmos, testemunharmos a nossa família, para servirmos a Deus, a nossa família e a criação, a quem está ao nosso redor. O texto, irmão, de Gênesis 6, quando fala de Noé, não diz que Noé não tinha pecado. O texto não fala isso aqui, em um só momento. O texto não diz que ele não tinha pecado. No entanto, por meio da graça de Deus, ele não era tratado de acordo com o seu pecado. Misericórdia e graça, assim como nós. Terceiro ponto aqui: Noé poderia servir a Deus, a sua família e a humanidade, porque era uma testemunha do pacto da redenção. Noé era uma testemunha, irmãos, do pacto da redenção. Redenção tem salvação e condenação. Esses dois pontos aí. Ele testemunha o pacto social de Deus. Seu casamento era monogâmico. Ele tinha filhos com sua única mulher. Olha só que testemunho naquela geração. Que bebiam, comiam, se davam em casamento. Transavam adoidado. Não tinha limites aí. Não tinha moralidade. Era uma imoralidade tremenda. Noé testemunha o pacto cultural. Ele trabalha conforme a vontade de Deus, não é? Testemunhando a salvação de Deus e do seu juízo, não é? Construindo a arca. Noé também testemunha o pacto espiritual, uma vida piedosa de culto, adoração e submissão a
Deus. Isso aqui não é a nossa cara, é a nossa cara, a cara da igreja. As mesmas ações, as ações sociais, as ações culturais e as ações espirituais. Irmãos, fomos chamados para cumprir esses mandatos de Deus de uma forma muito clara, muito bonita. Deus agindo, Deus não é um ponto, não é um item da nossa agenda. Não é, irmãos. Não é. Deus, Ele é totalmente a nossa agenda. E dentro da agenda nossa que é a Deus, nós colocamos o nosso trabalho, a nossa família, a nossa adoração. Deus não é um item lá na minha agenda. Trabalho, lazer, domingo, igreja. Não é assim que funciona. Mas é o inverso. É Deus. A minha adoração, o meu trabalho, a minha vida social, a minha vida familiar, é Deus tomando conta disso tudo e gerindo tudo isso, influenciando tudo isso. E Deus nos chamou para isso. Assim como chamou Noé. 1 Pedro 2,9 diz assim o texto, Pedro escrevendo à igreja, essa igreja que está dispersa, os forasteiros, nós somos forasteiros nessa terra. Deus diz assim: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusivas de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não poderia servir a Deus, a sua família e a sociedade, porque Deus nos chamou para ser um mediador entre Ele, a humanidade e Deus. Ele proclamou, ele pregou isso aí. Ele já pontuava aqui a Cristo como mediador entre Deus e os homens. Como está lá em 1 Timóteo 2,5. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Noé foi um agente do julgamento e da redenção de Deus. Mas foi Deus, era Deus quem iria trazer tanto a redenção como um julgamento. Noé foi apenas o seu mediador, assim como nós, o papel de igreja. Nós somos proclamadores desse mediador e apontando a salvação e a condenação que há de vir. Irmãos, concluindo a nossa exposição de hoje. Em 1 Pedro 2,9, o apóstolo diz assim: Deus nos chama de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos no meio dessa geração perdida. Deus nos chamou com um propósito, com um objetivo, a vocação e o chamado. Qual é? Testemunhar, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Temos aqui, irmãos, todas as funções que Noé recebeu de Deus por graça para testemunhar a salvação e o juízo de Deus à sua geração. Lá no Velho Testamento, nós, individualmente, e também como igreja do Senhor, somos chamados a participar dessa graça, dessa bênção, desse propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a partir do nosso testemunho pessoal, onde nós estamos, levando a mensagem da redenção, da salvação e do juízo de Deus. Irmãos, não percamos o nosso foco. Não perca o foco da igreja. A igreja tem esse papel aqui, porque a igreja é composta, a igreja é viva, é a igreja de Deus vivo, a igreja é um organismo vivo, não são as paredes que estão aqui. Isso aqui apenas acolhe. Nós somos a igreja do Senhor. Não porque nós merecemos isso, nunca merecemos isso, né? Nós merecemos mesmo é o inferno, um castigo eterno.
Essa é a verdade, irmãos. Que a nossa natureza não é diferente da natureza daquela geração de Noé. Não é. Mas não percamos, irmãos, não é, a visão, o foco, não é, de Deus, o nosso chamado, a nossa vocação. É um sacrifício imenso, é um sacrifício, mas, irmãos, vale a pena. Vale a pena. Chegará o dia, está breve, Deus está voltando aí. Nós vamos gozá-lo para sempre, sem a marca do pecado na história, dentro do nosso coração. E nós vamos, sabe, estar satisfeitos de termos testemunhado esse Deus tão maravilhoso. A grande tribulação se aproxima. O desfecho da história da humanidade já está costurando isso aí. Observe o que está acontecendo. E se você não tiver agarrado firme diante de Deus, né, você vai apostatar da fé, você não vai segurar a onda, não vai mesmo. Porque já está difícil. Olha só, uma simples pandemia. Olha a quantidade de gente que desviou-se do Senhor, que esfriou, que desinteressou, que desprezou, que está muito bem. Eu estou muito bem, sabe? Eu estou muito bem em casa, né? Estou muito bem com o meu conforto em casa, com a minha saúde, estou muito tranquilo. Então, sabe? Mas isso não é o mais importante, irmãos. Isso não é o mais importante. O mais importante é nós não perdermos, né, o nosso foco, o foco a qual Deus nos chamou. Né? E é preciso o nosso esforço, né? É preciso o nosso esforço, o nosso sacrifício, né? De estarmos alegremente, como salmista no Salmo 84, cantando: como são amáveis, como é amável a tua presença. Meu coração suspira e desfalece pelo Senhor. Eu tenho necessidade do Senhor. Não importa se é em pandemia, se é fora de pandemia, se é na praia, na casa de campo. Não interessa se é nos Alpes suíços, não importa isso, o lugar que você esteja. É o seu coração, é a presença do Senhor. E a minha palavra, irmãos, é que o Senhor aqueça o nosso coração como igreja, aqui de Jardim Canadá. Que o Senhor nos avive. Que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós, para nós não desfalecermos e cairmos na mesmice aí e perdermos a oportunidade que Ele tem nos dado, achando que a vida é isso mesmo que está aí fora. É essa mesmo. Isso não vai mudar. Deus vai demorar muito a chegar, assim como aquela geração pensava. Alguns comentaristas dizem que a arca representava Cristo. Noé estava confiando Cristo ali para revelar, e revelando Cristo ali progressivamente a sua geração. E ninguém quis entrar, todo mundo tripudiou, falou mal de Moisés, de seus filhos, fez chicota, um monte de coisa. Vamos fazer o jeito com Jesus Cristo, mas o que importa é que você não pode perder esse foco. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde em sua palavra. Somos chamados a isso. Esse é o nosso propósito. Seja lá o que nós estamos fazendo, onde nós estamos inseridos, testemunhe com a sua vida de integridade, de compaixão, de misericórdia. Isso vai chocar esse mundo aí fora. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, como precisamos que o Senhor nos quebrante o coração. Somos tão duros, Senhor. Somos tão enviesados às tuas coisas. Somos tão cheios de conceitos, de filosofia, de tanta coisa, Senhor, que não aceitamos de bom grado, Senhor, os teus princípios, a tua palavra, rejeitamos quase tudo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Revela em nosso coração onde nós caímos, para que confessemos a Ti, Senhor. Traz arrependimento sobre nós, para que nós nos levantemos e, Senhor, e voltemos a caminhar, a andar com o Senhor, e a viver, e a vivenciar e experimentar mais uma vez o primeiro amor, Senhor. Nos ajude, Senhor. Ajude essa igreja, que passa por um período tão difícil, Senhor, não só a minha, mas como também as outras, que fazem parte, Senhor, desse contexto. Ó Deus, fortalece os pastores, as suas lideranças, fortalece, Senhor, os irmãos, avivos,
aviva-os mesmo, Senhor, derrama o Teu Espírito, Pai, renovando, revitalizando, Senhor, o chamado e a vocação, a adoração do Senhor. Perdoa nossos pecados, Pai. Assim te oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado por essa terra. Ora, vem, Senhor, vem buscar a tua igreja.